3 anos do 8 de janeiro. 3 anos da tentativa de golpe pela extrema-direita brasileira, liderada ou manipulada pelo bolsonarismo. Eles negam que houve tentativa de golpe, mas a Polícia Federal, com suas investigações, comprovaram a tentativa de golpe, prenderam generais, prenderam militares. Aliás, o Bolsonaro, né, está cumprindo pena por uma tentativa de golpe de Estado, que na nossa legislação, no nosso direito penal, é crime. Aliás, consolidado pelo ex-juiz, o Marreco de Curitiba, mais um anjo do ódio, como eu sempre falo, é o senador da República Marreco de Curitiba. Este golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado, para com o governo Lula, não foi só com o Lula ou com o PT ou com a esquerda brasileira, foi para com o povo brasileiro, com as mulheres, com os homens, com a juventude desse país. Essa tentativa de golpe, que a ideia era consolidar a extrema-direita no Brasil, ou o bolsonarismo no Brasil, tem um pano de fundo muito importante para a gente sacar aqui. Vamos pegar o exemplo agora da Venezuela. Por que o Trump foi lá, invadiu a Venezuela e sequestrou o presidente da Venezuela, Maduro, né, e sua esposa? A gente pode divergir se o governo é democrático ou não da Venezuela, a gente pode ter essa concepção. Mas só os venezuelanos decidem o que fazer com o seu país. Mas o pano de fundo, um dos panos de fundos, é o petróleo, são as terras raras e o bolsonarismo. Se eles dessem o golpe no dia 8 de janeiro, será que eles não estariam entregando para os Estados Unidos agora, nesse momento, o nosso petróleo, ou a nossa água, como o Tarcísio de Freitas entregou aqui em São Paulo, ou a nossa energia, como ele também entregou aqui em São Paulo, ou como foi a extrema-direita ou a direita, que entregou setores da Petrobras, como as refinarias da Petrobras, refinarias de petróleo, ou setores dos Correios, como por exemplo, o Correio poderia estar fazendo serviço agora do Mercado Livre e ganhando, aliás, uma grana para manter os Correios. Esse pensamento, né, da extrema-direita mundial e agora capitaneada pelo Trump, que é um Napoleão do século XXI, eles simplesmente querem, aqui da extrema-direita brasileira, querem entregar tudo para os caras. Eles querem entregar as nossas riquezas, entregar a nossa alma. E eu fico refletindo, e trago aqui essa reflexão para vocês. Será que se esses caras realmente fazem o golpe, será que se eles tivessem feito o golpe, aliás, será que nós estaríamos ainda com o nosso petróleo? Passou-se 3 anos. Você acha que a Petrobras ainda era nossa? Você acha que a energia eólica, né, uma tecnologia importante, era nossa ainda? Você acha que a água brasileira era nossa ainda? Você acha que, por exemplo, a educação, que eles têm essa vontade, principalmente aqui em São Paulo, de vender a educação também, é uma tentativa, eu suponho? Queria trazer essa reflexão, queria trazer esse momento de vamos refletir. Será que nós teríamos democracia de verdade? O Supremo Tribunal Federal poderia fazer o seu trabalho, o Congresso, o Executivo. Será que nós teríamos uma democracia com o bolsonarismo no poder? Com parte dos militares que embarcaram nessa loucura do bolsonarismo, que no fundo não é tão louco assim. Como eu disse, o bolsonarismo ele está à mercê dos americanos, aliás, da elite americana. Então o bolsonarismo ele está à disposição da elite americana, que é capitaneada hoje, do ponto de vista político, pelo Trump. O bolsonarismo, ou a extrema-direita brasileira, como o Caiado, o Dema, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, os filhos, aliás, do Bolsonaro, essa gente toda que defendeu os atos dos Estados Unidos para contra a Venezuela, essa galera toda são vassalos da extrema-direita americana. Por eles, o Brasil já estava entregue. Por eles, o Brasil já era, né, passado no cartório para os americanos. É um pouco disso. Graças a Deus, né, na época, há 3 anos atrás, o governo teve uma reação muito importante, o judiciário reagiu, o povo brasileiro não caiu na conversa do golpe, né? Nós não tivemos 1 milhão de pessoas na Paulista defendendo a tentativa de golpe. Então, graças a Deus, o Brasil se estabeleceu, nós ainda estamos numa luta eterna por uma democracia plena, por uma liberdade. E quando eu falo liberdade, não é a liberdade dos liberais, que é liberdade para poucos, em seus condomínios de luxos, mas a liberdade do trabalhador da classe média, do trabalhador e da trabalhadora ter liberdade de ter, por exemplo, contar com a escala 6x1, ter liberdade de ter umas férias, ter liberdade de ter um carro bom, uma casa boa, ter liberdade de fazer um curso, ter liberdade do acesso à cultura. Isso é que é liberdade. Distribuição de renda, fortalecer os programas sociais do Estado brasileiro. Claro que o governo Lula trouxe vários programas sociais que inclusive a extrema-direita não vai conseguir tirar do Brasil. É um pouco disso que eu quero falar com vocês.
essa reflexão, este momento de pensar, esse momento de analisarmos a conjuntura mundial e a nossa conjuntura nacional. Aliás, esse ano é um ano de eleições. Nós vamos ter eleições para presidentes, deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais. Olha a importância desse ano que já entrou meio pancada, né? Com a prisão, o sequestro do presidente e a esposa lá da Venezuela. A extrema-direita mostrou que não veio para brincadeira. Sequestrando navios russos, ameaçando invadir, o Trump ameaçando invadir a Groenlândia, e dando exemplo para esses caras aqui no Brasil. Então será um ano de muito debate, de dialogar com a sociedade brasileira e dizer para o povo brasileiro é muito claro. Ou vocês querem ser vassalos dos americanos, e quando a gente fala vassalos, não é porque o povo brasileiro vai se beneficiar, o povo lá da ponta, ou nós aqui. Eu sou professor, nós aqui da periferia. Não é essa galera que vai se beneficiar com os Estados Unidos aqui no Brasil. É a classe dominante brasileira. Os vassalos da elite americana. Nós não. Nós vamos ter que pagar tarifas mais caras da água, nós vamos ter que pagar tarifas mais caras da luz, nós vamos perder a nossa indústria, a nossa Petrobras, vamos pagar gasolina mais caro, porque na época do Bolsonaro a gasolina em alguns estados chegou a R$10, porque eles venderam as refinarias para os americanos e os estrangeiros. Nós aqui da ponta que vamos sofrer. Por exemplo, com o aumento da farinha de trigo para aumentar o pão, com o aumento do feijão, do arroz que o Lula conseguiu abaixar agora, com o aumento das carnes. É nós aqui da ponta da periferia que vamos sofrer. Com essa extrema-direita mundial e com a extrema-direita brasileira. Então vamos lembrar disso. Agora, para que a gente não possa sofrer, como por exemplo, aumentar o salário abaixo da inflação, como o Temer fez e o Bolsonaro fez, ou eles não queriam, lá na pandemia, dar R$600 de ajuda para combater a Covid, queriam dar R$200, vamos lembrar disso? Então o que acontece? Para que tudo isso, os nossos direitos, que tiveram anos e anos e anos de lutas, sejam garantidos, nós precisamos ter deputadas e deputados federais, estaduais, senadores e senadoras, comprometidos com o projeto nacional do presidente Lula e dos seus partidos aliados, PCdoB, PDT, PSOL e PT, ou os democratas, ou os progressistas. Nós precisamos ter deputados federais preocupados com o povo da periferia. Por exemplo, aprovar o fim da escala 6x1, taxar as grandes fortunas, fortalecer os projetos sociais do país, fortalecer as políticas públicas, como, por exemplo, o Vale Gás, e assim por diante. Defender as mulheres desse país, defender os homens desse país, a juventude desse país. Enfim, 2026 é um ano de muito debate, é um ano de muita luta. Até lá e um forte abraço.